começar trazendo aqui para a nossa audiência até um pouco do que eu apurei junto a aliados do presidente Lula em relação a esse tema do desfile. A gente vem trazendo aqui na CNN Brasil, ao longo de todas as últimas semanas, esse clima muito intenso de expectativa em relação a esse desfile. E a polêmica que isso tudo carregou. O governo federal tirou o pé dessa história, decidiu, por exemplo, orientar os integrantes da administração pública a não participarem do desfile, por exemplo, num carro alegórico, até aquela participação da primeira-dama Janja, que até ontem estava prevista, gerava muita preocupação entre os auxiliares mais próximos do presidente Lula, como um ponto que poderia despertar ainda mais tensão, ainda mais reação por parte da oposição. O que está sendo avaliado neste momento dentro da pré-campanha do presidente Lula? Que sim, apesar de todos esses cuidados, esse episódio pode acabar aumentando, de certa forma, o risco junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em tese, a pré-campanha petista tem um entendimento muito claro de que não houve infração às regras de propaganda eleitoral antecipada. Basicamente, o precedente da justiça brasileira a respeito desse assunto diz que o pré-candidato não pode pedir voto para si próprio, nem pedir voto contra um adversário, mas tem que fazê-lo de maneira explícita. Em tese, as últimas decisões da Justiça Eleitoral vão nessa linha, de que mesmo o que é feito de forma subjetiva, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. O que não quer dizer que a Justiça não possa enxergar o que aconteceu ali como, de certa forma, abuso de poder econômico ou abuso de poder político, mas ainda assim a campanha diz, olha, o presidente Lula não pode ser punido por uma decisão tomada por terceiros. E aí a gente volta para o que eu estava falando no início do jornal. A questão é a política que cerca esse assunto. Aliados do presidente Lula acreditam que a tensão é tão grande, o acirramento é tão intenso, pavimentado, por exemplo, por toda essa polêmica do caso Master, ministro Dias Toffoli envolvido, reunião secreta do Supremo Tribunal Federal vazando, que isso poderia contaminar todo o judiciário. E o TSE, numa posição de transmitir firmeza para a sociedade, para a opinião pública, poderia, quem sabe, rever o seu entendimento atual a respeito de propaganda eleitoral antecipada. E aí a consequência ia impactar para todo mundo, todos os pré-candidatos, afetando toda a pré-campanha eleitoral. Esse, então, um sentimento resumido por alguns aliados próximos do presidente Lula, sob muita reserva. A pré-campanha de Lula, não vai, obviamente, dizer isso abertamente. Oficialmente, o discurso é um só. O presidente Lula está sendo homenageado, não há nada de errado nisso, e o governo se encarregou de fazer toda a separação sobre o financiamento da escola. O dinheiro que foi repassado a acadêmicos de Niterói é exatamente o mesmo dado a todas as escolas da Liga, portanto, não haveria nenhuma quebra de isonomia.